Vamos Karina, dar você não início, aparece aqui então, porque... a mais uma aula da metodologia de esportes de raquete. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês me dão um ok para ver se vocês estão vendo os slides ou não, tudo bem? Tudo bem. Vamos ver. Ó, o João dos Venenos. Boa noite. Boa noite. Tá atrasado já, hein? Boa noite. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Beleza. Tá. Conforme vai chegando o pessoal, eu vou tentando admitir por aqui. Vamos ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, eu sou mulher, não? Então, vamos lá, pessoal. Hoje, a aula de hoje... Deixa eu ver se eu consigo... Estão vendo a tela? Sim. Tá, vamos ver se ela vai andar. Ok. Então, mesma dinâmica da aula passada, vamos até as 19h40. No intervalo, não é leitura que vocês vão fazer, não. Vocês vão ver um vídeo que eu vou mandar o link para vocês, tá? Eu disparo no WhatsApp de alguém aqui e aí vocês compartilham aí no grupo, tá bom? E a segunda parte da aula, das 8h35 às 9h05. Teremos também uma atividade online que é para entregar para a semana que vem, mas ela não está lá ainda, tá? Eu ainda não coloquei lá. Até o final do dia de hoje eu posto lá para vocês. Mas não é nada tão difícil que vocês não vão conseguir elaborar sozinhos, tudo bem? Hoje a nossa aula ela está relacionada com a aprendizagem da técnica dos esportes com raquete, especificamente o tênis. Então, nós vamos conversar sobre a aprendizagem dos movimentos específicos dessas modalidades, os métodos de ensino da técnica, as habilidades básicas do tênis, tênis para crianças e adolescentes e orientações gerais. Meu Deus, será que eu consigo chegar até lá? Nesse pouco tempo que nós temos? Vamos tentar. Olha só. Quando a gente fala de técnica, a gente obrigatoriamente precisa falar de aprendizagem. Eu não consigo falar de aprendizagem se eu não falar da técnica quando eu falo de esporte. E todo estudo de aprendizagem motora, a ciência da pedagogia do movimento e todos os estudos que nós temos baseados na ciência, por meio de livros, artigos e outros recursos, a gente precisa levar em conta a especificidade do esporte. Neste caso, os esportes com raquete. Então, para que o meu aluno tenha um bom desempenho, uma boa aprendizagem, uma boa progressão em seu desenvolvimento na modalidade do tênis ou qualquer outro esporte com raquete, ele precisa, além de saber executar o movimento dos golpes, ele precisa saber como que executa esses movimentos, quais são as características desse movimento, aonde ele precisa colocar mais ou menos força, aonde ele precisa estar mais atento ou não, e o professor precisa saber como auxiliar esse aluno. Não necessariamente o professor precisa saber de fato executar o movimento, mas se ele souber auxiliar esse aluno de diversas formas, ele terá um aluno que saberá executar os movimentos específicos das modalidades de esporte com raquete. E aí é necessário também lembrar que ensinar é diferente de saber jogar, porque tem muito atleta de alto rendimento, de desempenho, que faz um bom jogo, que tem boa técnica, é realmente um atleta lapidado. Mas isso não significa que ele vai saber ensinar. Porque uma coisa é você jogar, a outra coisa é você utilizar de diferentes metodologias para ensinar algo a alguém. E no caso dos esportes, como os esportes de raquete, o professor precisa mais do que nunca saber como ele vai fazer, ele vai transmitir este conhecimento. E aí a gente precisa falar, pessoal, alunos queridos, que eu estou morrendo de saudade, a gente precisa falar das fases da aprendizagem desses movimentos. Então, quando um aluno ele se inicia em uma modalidade, ele passa obrigatoriamente por
3 fases de aprendizagem. Pode ser que ele já tenha passado por uma e esteja na outra, mas em algum momento ele já passou ou passará ou encontra-se em alguma dessas fases de aprendizagem. Então, é a fase cognitiva, a fase associativa e a fase autônoma. Como que é a fase cognitiva? A fase cognitiva é aquele momento em que o seu aluno está formando as primeiras noções de movimento a ser aprendido naquela modalidade. E ele alterna os movimentos entre erros e acertos. E ele não sabe aonde é que ele está errando. Ele não sabe o porquê que ele acerta de vez em quando o golpe. Então, ele precisa familiarizar-se com todos os instrumentos que envolvem essa modalidade e é necessário que haja correção, porque neste momento o aluno ele erra muito. Você não sabe quando que ele vai acertar, porque é pouco consistente, é muito erro. No entanto, o professor, o técnico, o treinador, ele deve estar atento aos movimentos desse aluno, porque não se deve deixar o aluno repetir muitos movimentos incorretos, porque se ele automatiza esse movimento incorreto, nunca mais ou dificilmente você vai conseguir corrigir esse movimento depois ou posteriormente. Então, você pode sim dar chance deles experimentarem várias formas de movimento de forma educativa, e daí a gente chama esse momento de drills, e aí o aluno aprende, vivencia, mas não se pode deixar repetir muitas vezes um movimento que você está olhando e está identificando que ele está fazendo errado, porque a partir do momento que ele vicia nesse movimento errado, você não consegue corrigir mais, ou então fica muito difícil uma intervenção de correção nessa fase cognitiva. Bom, o aluno nesse processo, ele precisa adquirir um conceito correto sobre o golpe, sobre o jogo. Então, ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo. Só que na fase cognitiva, na maioria das vezes, o aluno está tendo primeiro contato com o esporte. Então, é necessário que essas intervenções do técnico e do treinador aconteçam de uma forma amigável, de uma forma lúdica, por meio de brincadeiras, jogos reduzidos, familiarização com os instrumentos do esporte, e tudo que o envolve. Então, pessoal, essa fase cognitiva é a fase inicial, é a fase onde ele está tendo os seus primeiros contatos com a modalidade. Ah, professora, só as crianças passam por essa fase? Não, o adulto também pode encontrar-se nessa fase cognitiva, o idoso, tá? Qualquer pessoa, independente da faixa etária, quando inicia-se uma modalidade esportiva, pode estar nessa fase cognitiva. E o treinador tem que estar atento e conhecer muito bem essas fases para identificar em que fase o seu aluno encontra-se, para assim ele modelar as suas intervenções juntamente com os seus alunos. Vamos para a fase associativa. A fase associativa, ela vem depois da fase cognitiva. Então, o aluno já errou bastante, foi inconsistente, não consegue identificar aonde ele erra, o professor está lhe dando feedback, corrigindo os movimentos, e aí ele vai para a fase associativa. Na fase associativa, mediante as correções e o olhar do seu treinador, ele já consegue ter alguma consistência e padrão no seu movimento, porque ele já aprendeu o gesto técnico correto para executar um bom saque, por exemplo, um bom voleio, um bom golpe de tênis. E nesse momento, nessa fase associativa, ele não precisa tanto de correção. Ainda precisa, mas não é como na fase cognitiva, que a todo movimento você percebe algo que precisa ser corrigido. Aqui o seu aluno já está mais afinado, mais familiarizado com os golpes, com os materiais e com o ambiente do esporte que ele escolheu. No entanto, nessa fase associativa, os erros eles podem aumentar muito se esse aluno for submetido a um ambiente de estresse. Então, por exemplo, ele está fazendo um bom saque, ele está fazendo um bom voleio, mas no momento do jogo ele fica tão nervoso e tão ansioso em querer mostrar que ele sabe, que ele tem competência, que ele tem essa habilidade, e esse estresse, essa ansiedade, esse nervoso
compromete os seus acertos. E aí, por esse motivo, ele erra os golpes. Mas já não é mais uma questão de aprendizagem. Ele sabe fazer o movimento, mas o estresse, o emocional, o afetivo, o psicológico, bagunça ainda um pouquinho da consistência no padrão desses movimentos. E aí, pessoal, nessa fase associativa, indica-se o trabalho de repetição de movimento. Então, ele precisa repetir esses movimentos que ele está errando durante o jogo, até que ele ganhe uma segurança de tal forma que ele não vai pensar mais para fazer esse movimento. Ele vai conseguir executar os padrões de movimentos durante um jogo, mesmo que ainda assim ele sinta aquele nervosinho na hora de participar de um jogo a dois, duplas, ou o que o professor estiver estipulando ali, tá? É muito importante que o professor esteja atento a esse número de repetições, porque se ele estiver repetindo de forma errada, você vai comprometer um atleta, você vai comprometer um futuro talento. Então, é necessário ter muita responsabilidade na hora que você pede para que o aluno fique repetindo o movimento para fixação. Esse movimento ele tem que estar lapidado. E nessa fase associativa, é isso que se espera do aluno, que ele já tenha movimentos padrão e com consistência. Então, um exemplo, né, de ensinar errado. Ao ensinar, por exemplo, uma batida direta com top spin, vocês vão saber já já o que é isso, não se pode permitir a execução de um movimento, por exemplo, descendente, porque o top spin, ele é um movimento que vai de baixo para cima. Agora, se ele está treinando esse movimento com movimento inverso, além de você descaracterizar o golpe, o seu aluno está automatizando o movimento totalmente incorreto, e isso pode comprometer os seus resultados, né, futuramente. Anotem aí, tirem foto desse slide, porque assim que der os nossos 40 minutos aqui, eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo. Esse vídeo ele vai explicar exatamente como deve acontecer o top spin. E aí vocês vão relacionar o que eu falei nesse slide com o vídeo que vocês vão verificar neste link. Tiraram foto? Tudo bem? Sim. Eu posso mandar o link no WhatsApp de vocês também, tá bom? E aí vocês compartilham aí com o grupo. Posso continuar, pessoal? Pode. Então vamos que vamos. Ai, que vontade de estar na sala com vocês, gente. Muita vontade. Eu fico falando aqui com esse computador, Senhor, saudade de ouvir a voz de vocês, conversando sobre o assunto, conversando sobre o que não era o assunto, entrando e saindo da sala. Ah, Senhor. Vamos que vamos. Aqui é o vídeo que eu tinha colocado para vocês, mas eu vou deixar para vocês assistirem então no nosso intervalo, tá? Vamos para a terceira fase de aprendizagem dos movimentos, a fase autônoma. Essa fase, o aluno já é mais independente, porque ele já tem os movimentos padrão da modalidade de esportes com raquete automatizados. Os seus golpes já são eficientes, ele sabe quando ele erra, ele sabe aonde ele está errando, ele mesmo se corrige, ele não depende tanto da intervenção ou da correção do seu técnico ou treinador. É muito bom nessa fase autônoma você criar variações nas condições de jogo, porque uma coisa é você condicioná-lo a rebater os golpes com as suas bolas que você lança para ele. Então ele já sabe como você lança, ele já sabe qual é o seu padrão de movimento, ele já conhece o treinador. Então é necessário que nessa fase autônoma, onde ele já executa os golpes de forma automática, que essa bola venha mais alta, mais rápida, de um lado para o outro, de um lado que ele não esteja acostumado, em uma velocidade que você de repente ainda não provocou essa variação. Enfim, é muito importante que essa variação aconteça, porque isso vai impactar nas habilidades motoras específicas da modalidade do tênis, que a gente vai abordar daqui a alguns slides aqui para frente.
Nessa fase autônoma, o golpe está pronto para ser utilizado em competição. Então, ele já é um atleta com qualidade técnica, ele já sabe o padrão de movimento, a técnica que ele precisa utilizar. Então, o técnico, o treinador que conhece um pouquinho de biomecânica, que conhece as fases de aprendizagem dos movimentos e que está ali trabalhando desde o início com esse aluno, ele sabe que esse golpe ele está pronto para ser utilizado com maestria numa competição. E aí, nessa fase, como ele já tem toda essa maturidade de atleta ou maturidade para participar de um jogo, por exemplo, de tênis, eu preciso começar a preparar esse aluno para o ambiente competitivo. Então, eu vou fazer na minha escola pequenas competições, festivais da modalidade, para que eles possam encarar o outro como adversário e fomentar nesse aluno a vontade de vencer, a vontade de executar tudo aquilo que ele aprendeu em um ambiente de jogo. É nesse momento que ele vai ser desafiado e é aí que nós vamos ver se realmente ele gosta da modalidade que inicialmente, então, ele escolheu ou que os pais, né, escolheram para essa criança. Faço uma observação aqui embaixo dizendo que é muito importante que o técnico ou o treinador identifique a fase de aprendizagem do aluno para que a correção seja feita da maneira adequada. Então, por exemplo, eu não posso submeter um aluno que está lá na fase cognitiva para fazer inúmeras repetições de movimento, porque neste movimento, aqui ele está fazendo tudo errado. É o primeiro contato dele com a iniciação esportiva. Então, como que eu vou submeter um aluno a inúmeras repetições numa fase que ele nem sabe o porquê ele está errando ou se ele está acertando? Enfim, por isso que é importante conhecer as diferentes fases de aprendizagem, porque a partir do momento que eu identifico a fase que o meu aluno está, seja ele criança, adulto ou idoso, aí sim eu vou nortear as minhas metodologias para que esse aluno evolua na modalidade. Como que acontece a questão da correção dos erros? Então, lá na fase cognitiva, pessoal, é o erros no movimento em si, aquela fase que o aluno erra muito e nem sabe por que está errando. Então, aqui eu preciso treinar a mecânica do golpe. Precisa ser um treino chato, um treino tecnicista, um técnico tradicional? Não, eu posso utilizar da metodologia Play and Stay, por exemplo, ou aquela metodologia pautada o SE, pautada para educar o aluno. Então, nessa fase cognitiva, eu preciso, então, voltar o meu olhar para a mecânica, para os gestos técnicos de cada movimento que ele vai utilizar, de cada golpe que ele vai utilizar, por exemplo, durante um jogo. Já na fase associativa, a correção dos erros que são por inconsistência, ele não erra tanto, mas ele ainda erra, aqui sim eu posso enfatizar a repetição, porque ele já tem a mecânica, ele já tem o padrão do movimento ensaiado, treinado. Então, aqui sim eu faço ele repetir várias vezes o mesmo movimento já padronizado, para que esse erros por inconsistência seja diminuído cada vez mais, até que ele alcance a fase autônoma. E aí, na fase autônoma, eu preciso corrigir esses erros promovendo diferentes situações de jogo, que é aquela questão que eu estava conversando no slide anterior. Então, aqui, ele já conhece como eu lanço a bola para ele acertar, para ele golpear. Então, eu preciso submetê-lo a diferentes ambientes, ou seja, que ele jogue com um adversário, por exemplo, que ele nunca jogou, que ele receba uma bola mais rápida, uma bola mais alta, uma bola na direção onde ele não está muito acostumado, aonde não é a sua dominância. Então, nessa fase, sim, eu posso promover essas situações diferentes. Agora, me digam, vai promover essas situações diferentes lá na fase cognitiva? O aluno vai olhar para você e nunca mais vai voltar, porque ele mal consegue pegar na raquete, mal consegue fazer com que a bola encoste no arco, e aí você vai promover situações diferentes, jogar mais alto, mais rápido, de um lado para o outro, ele não vai conseguir, ele não vai atender essa expectativa. Mas na fase autônoma, o aluno está preparado
para encarar essas diferentes situações de jogo. E aí sim você vai variar, porque senão o que vai acontecer? Se você não promover essas situações diferentes, o aluno vai achar tudo muito fácil e vai desestimular. Lembrando que, se tratando de esportes, o aluno precisa ser desafiado progressivamente em suas diferentes fases de aprendizagem. E assim vocês, enquanto treinadores, enquanto técnicos, assim já os considero, até porque vocês são profissionais em formação e vocês precisam, então, alinhar as correções de erros, identificando as diferentes fases de aprendizagem que o aluno de vocês estarão. Nós temos, pessoal, falando em aprendizagem, 2 métodos básicos. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre esses métodos. Bom, se não ouviram, aqui está a oportunidade. Nós temos o método total ou global de ensino da técnica e nós temos o método parcial. O método total, ele está muito relacionado à metodologia Play and Stay, porque é um movimento ensinado como um todo. Eu não fico dividindo o movimento até que ele consiga fazer um saque, por exemplo. Tá? É um movimento ensinado de uma forma global. Você deixa ele fazer da forma com que ele entendeu e aí você vai refinando, afinando o movimento até que ele chegue no padrão de movimento que você espera. E esse método total e global, como ele ele envolve o desenvolvimento do indivíduo de uma forma totalizada, ele é muito indicado para as crianças, porque fica um treino mais gostoso, mais divertido do que você ficar parando. Toda vez que ela pega na raquete, você para ensiná-la alguma coisa, aí fica meio chato para as crianças. E o método global, você não vê muitos detalhes nesse momento, é global, você vê o inteiro. Então, ele é indicado também para movimentos mais simples, que não requer tanta destreza, tanta habilidade técnica. E o método parcial, aí sim, nós temos uma divisão do movimento em partes, que inclusive eu passei para vocês lá em, acho que uma de nossas primeiras aulas, ainda presencial, em que eu pude mostrar para vocês como que é um método tradicional, um método analítico. E esse método, ele divide, né, os movimentos em diferentes partes, e o método parcial, ele trabalha um pouquinho assim. Mas ele é muito eficiente na correção de movimentos. Porque a partir do momento que ele já passou pelo método total ou método global, quando ele já entendeu esse movimento, aí sim eu posso dividi-lo em partes e fazer pequenas correções. Então, ele é muito eficiente, esse método parcial, ele é muito eficiente quando eu vou corrigir detalhes dos padrões de movimentos que nós esperamos dos alunos. Os adultos respondem bem a este método, por quê? Porque o adulto já tem uma capacidade de compreensão melhor, já tem um histórico de vida, onde ele consegue associar, relacionar diferentes fatos, atos, dentro de uma metodologia esportiva, dentro de um processo de ensino-aprendizagem. E aí vocês me perguntariam, né, se nós estivéssemos na sala de aula, mas professora, qual o método que eu vou usar? O total ou o parcial? Ou depende? Gente, vocês precisam descobrir qual é o método melhor para o seu aluno, tá? Não tem uma fórmula de bolo, uma receita, né, de bolo que você vai seguindo e vai dando certo. Não, você vai descobrir qual é o melhor método para este aluno. De repente, o que é melhor para o aluno A não é tanto quanto para o aluno B, e você vai precisar, então, trabalhar e passear entre esses 2 métodos para atingir o seu objetivo. Então, se o método parcial particionado, dividindo em partes, não está dando certo, está ficando chato para o aluno, você está ficando desmotivado, está passando isso para o seu aspirante, atleta, você precisa, então, passear pelo método global e testar, ver aquilo que é melhor para o seu aluno, o que é melhor, como é que ele recebe esses diferentes métodos e identificar aquilo que o aluno melhor assimila, melhor se identifica. Precisamos falar também sobre feedbacks. Cada
cada ação do aluno, cada aprendizagem que ele demonstra, cada novo conteúdo que ele vai aprendendo dentro dessa metodologia, cada movimento, cada golpe, cada técnica aprendida precisa-se de um feedback, que são as considerações que você leva para o seu aluno sobre o processo de aprendizagem. Então, é um retorno. Ele quer saber, professor, eu fiz direito? Professor, eu fiz certo? Está correto esse movimento, essa forma com que eu fiz? Então, esse feedback, pessoal, ele pode ser de 3 formas. Pode ser visual, verbal e sinestésica. A visual é quando você mostra para o aluno como que é o certo. Ele te perguntou ou ele quis saber o porquê, ou até mesmo... Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui para mim. Sim? Ok. Sim. Sim. Tá, não sei por que apareceu uma mensagem aqui para mim de que meu tempo tinha acabado. Não acabou não, vamos lá. O feedback visual, então, é quando você vai mostrar para o seu aluno de forma visual aonde ele está errando. Você mostra o que ele está fazendo e mostra como é o correto. E nem sempre o aluno identifica onde está o próprio erro. E aí, quando ele vê em você o que ele está fazendo, ele consegue se autocorrigir e melhorar esse padrão de movimento. O feedback verbal é quando você simplesmente verbaliza para ele: olha, o seu cotovelo está muito alto, olha, sua rotação de quadril está muito extensa, olha, a força que você está utilizando está além do necessário. Opa! Voltou aqui. E a forma sinestésica é quando você, por exemplo, o aluno não identifica o erro, ele não consegue identificar onde que está acontecendo aquela inconsistência, e por esse motivo ele erra o golpe. E aí, às vezes, num toque que você dá no aluno, erguendo melhor o cotovelo, rotacionando melhor o quadril, posicionando melhor os pés, quando você vai lá com o aluno e você toca nele, você o posiciona de forma correta. Então, ele vivencia na prática aquilo que ele deveria estar fazendo. Esse é o feedback de forma sinestésica. E aí, pessoal, também vocês poderiam me perguntar, né? Qual é a melhor forma de feedback? Eu apenas mostrar para ele? E quando o professor não sabe mostrar, como é que vocês vão fazer? Não vão dar feedback? Não, vocês precisam utilizar de diferentes formas de feedback, se não todas essas 3, em diferentes momentos. Então, todos os recursos que estiverem disponíveis, dê para o seu aluno. Dê a ele a oportunidade de você demonstrar esse movimento técnico. Dê a ele a oportunidade de ouvir a explicação técnica desse movimento. Conduza ele ao acerto por meio do feedback sinestésico. Por meio de filmagem, você pode filmar ele fazendo o movimento e durante a filmagem apontar aonde o erro está acontecendo, parando, voltando, reprisando. Por meio de gráficos de evolução, então ele começou lá embaixo e agora está numa curva ascendente, de repente começou a cair. Então, visualmente, isso tem um poder muito positivo no processo de aprendizagem. E aí, promover também exercícios educativos. Às vezes ele quer rebater a bola ou fazer um golpe direcionando a bola em uma direção específica, com um efeito específico. Então, você vai utilizar de alvos para ele acertar essa bola durante um treinamento e posicionando ele de alguma forma, utilizando esses 3 tipos de feedback, não todos de uma vez só, mas você vai testando qual é que o aluno te responde melhor. Por qual forma de feedback ele melhor corrige os seus erros? Qual é o feedback que ele melhor recebe as suas informações? E aí, pessoal, vocês podem também perguntar para ele: qual é o tipo de feedback que você prefere? Você prefere que eu demonstre para você o movimento, que eu apenas fale para você como tem que fazer? E ele vai te falar qual é a melhor forma de feedback que ele se identifica. Isso facilita muito o processo de ensino e aprendizagem.
Aí nós vamos entrar nas habilidades básicas. Ah, era um A aqui, tem um O aqui. Ah, que ódio. Habilidades básicas do tênis. Então, dentro do tênis, assim como qualquer outro esporte, a gente tem habilidades. No tênis, a gente tem as habilidades de recepção, as habilidades de projeção e as habilidades fechadas e abertas. Vou passar um pouquinho. Que saiu aqui. Aqui. Continuam vendo os slides? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. As habilidades básicas do tênis. Vamos conhecer o que são habilidades de recepção, quais são as habilidades de projeção e quais são as habilidades fechadas e abertas. E eu gostaria de saber de vocês se vocês já ouviram falar também em habilidades fechadas e abertas. Falem aí para mim, sim ou não? Não. Não? Não, também não. Ai, que bom, porque aí eu tenho a oportunidade de ser a primeira a falar desse assunto com vocês. Eu gosto assim. Vamos lá. Olha só, as habilidades de recepção no tênis são aquelas habilidades que permitam que o aluno perceba corretamente a trajetória da bola e ele consegue perceber essa trajetória e colocar-se numa posição que vai favorecer ele golpear essa bola da forma com que ele deseja, tá? Então, as habilidades de recepção, elas estão relacionadas a essas capacidades de orientação, então ele tem que ter uma boa lateralidade, agilidade, velocidade, porque essas capacidades, elas são muito importantes para que ele consiga fazer uma boa recepção dessa bola que vem golpeada pelo adversário. E aí... Com exceção do saque, todos os golpes no tênis dependem muito da habilidade do tenista. Então, veja, o saque é o único momento do jogo em que ele faz parado. Ele não depende da velocidade da bola do adversário, ele não depende da destreza, da maestria do seu adversário, ele não tem que estar atento a isso. Ele tem que estar concentrado no movimento do seu saque. Então, aqui, ele não precisa ter habilidade de recepção, mas é o único momento do jogo que ele não precisa, tá? Porque no saque, ele se posiciona da forma com que ele treinou, da forma com que o técnico ensinou, e ali ele vai ter condições perfeitas para atingir essa bola. Ele só vai errar esse saque, o treinador vai matar ele, mas ele só vai errar esse saque se muito lhe faltar uma concentração ou se o ambiente estressante da competição interferir na sua competência técnica. Então, essas são habilidades de recepção dentro do tênis. Aí nós temos as habilidades recepção, projeção. A habilidade de projeção é a habilidade de utilizar capacidades motoras necessárias para golpear a bola de forma a imprimir-lhe a direção. Então, não é só rebater a bola. Ele precisa direcionar essa bola para onde ele achar que vai dar ponto. Então, ele precisa controlar a velocidade, ele precisa aplicar um bom efeito na devolução dessa bola, ele precisa ter a habilidade de projeção. Por que vocês precisam conhecer as habilidades básicas do tênis? Porque é baseados nessas habilidades que vocês vão montar atividades para os seus alunos. Se eles precisam imprimir-lhe uma direção na bola, para golpear o seu adversário, vocês precisam criar atividades em que você peça que a bola venha do lado direito, alta, ele precisa golpear essa bola de forma com que essa bola venha rápida pelo lado direito e alta. Então, você vai criar estratégias
alvos, você vai criar mini-jogos com essa especificidade, com esse intuito dele acertar especificamente aquele alvo, e assim você vai treinando as habilidades de projeção tão necessárias para a modalidade de esportes com raquete. Coloquei uma observação aqui em azul. Quando esta habilidade encontra-se em nível abaixo do desejável, o treinador deverá estimular o desenvolvimento e aprimoramento das capacidades coordenativas. Então, é o que eu estou falando, precisa fazer atividades com que ele treine essa habilidade de projeção, porque senão ele sempre rebate, a bola sempre vai no mesmo lugar. O adversário vai estudá-lo facilmente e com pequenas táticas ele derruba o teu jogador, o teu tenista. Então, você precisa capacitá-lo a ter boas